Presta atenção nessa definição. Eu vou repetir, depois eu vou comentar um pouquinho. Olha, compreensão do voo é um dos motivos importantes, tá? Para você saber um pouco de aerodinâmica, para você conhecer a aerodinâmica. Então, compreender o voo do seu avião. Vou repetir agora, ó. A aerodinâmica explica os princípios por trás do voo, permitindo que os aeromodelistas entendam como essas forças de sustentação, olha as forças de sustentação, empuxo, peso e arrasto, interagem para manter a aeronave no ar e controlar a sua trajetória. Você percebeu que são 4 forças. Qualquer variação em uma dessas forças que você não entender pode derrubar o seu avião ou derrubar um aeromodelo, tá? Então é importante a gente compreender como acontece o voo. Outra coisa que é importante a gente conhecer a aerodinâmica é ter um controle preciso. De quê? Do aeromodelo, da aeronave, do avião, ok? Então, ó, conhecer conceitos de aerodinâmica ajuda os aeromodelistas a compreender como os controles da aeronave, aeromodelo, como por exemplo, ailerons, elevadores e leme, afetam o seu comportamento em diferentes situações, possibilitando um voo mais controlado e suave. Então, veja bem que você entendendo de aeromodelismo, você consegue controlar melhor o seu aeromodelo. Você sabe até onde você pode chegar com ele ou com qualquer outra aeronave. Então, entendendo isso facilita muito, né? Mais uma razão: manobras e acrobacias. Você conhecendo bem a aerodinâmica, isso vai te permitir você executar manobras e acrobacias mais avançadas de forma segura e realmente eficaz, né? Aproveitando as características de voo da aeronave. Como que você aproveita as características de voo da aeronave? Conhecendo a aerodinâmica do seu aeromodelo. Então, as manobras vão ser cada vez melhores quanto mais você conhecer de aerodinâmica, quanto mais você aplicar esse conhecimento no seu aeromodelo, seja na construção, seja no ajuste, seja durante o voo. Então, é muito importante a aerodinâmica, como você está percebendo. Por isso que várias vezes eu falo, aqui comigo você vai ser um aeromodelista de verdade, não vai ser apenas um piloto de aeromodelo. São duas coisas diferentes. Não estou denigrindo o piloto de aeromodelo, não é isso. Mas o piloto de aeromodelo não tem essa consciência que você, a partir de hoje, está tendo aqui comigo. Vamos à frente, então, né? Bom, outra coisa. Conhecendo bem a aerodinâmica, você vai ter muita facilidade no projeto e na construção do seu aeromodelo. Projeto porque, olha, se você fizer direitinho tudo aqui comigo, eu vou te ensinar a projetar e a construir modelos de aeronaves. Modelos de aeronaves, aeromodelos. E a compreensão da aerodinâmica é essencial para você criar as formas de asa, a fuselagem e outros componentes que otimizam e melhoram a performance e a estabilidade do seu aeromodelo. É importante ou não é aerodinâmica? É muita coisa importante, né? Que ela vai resolvendo quando você conhece. Olha só. Claro, você não sabe tudo de aerodinâmica ainda. Eu estou te mostrando como ela é importante, tá? Então, solução de problemas. Aí, de repente, você está voando lá e tem uma situação em que o seu aeromodelo não está se comportando como esperado. Então, você conhecendo a aerodinâmica, permite diagnosticar, né? Diagnosticar seria determinar, né? E corrigir os problemas relacionados ao fluxo de ar sobre o teu modelo e ao desempenho aerodinâmico. Aí, como é que você faz isso? Pois é, tem como fazer. Tem como fazer. E eu sei como fazer e eu sei como ensinar para você. Mas vamos à frente aqui. Mais uma coisa importante é a segurança. Saber como a aerodinâmica afeta a estabilidade e o controle da sua aeronave, do seu aeromodelo, é fundamental para que você possa operar de maneira segura o seu aeromodelo, e aí você minimiza tudo que é risco de acidente, né? Bom, resumindo, a aerodinâmica é a base mesmo, tá? É a base do conhecimento para qualquer aeromodelista
aspirante. Ela vai fornecer as bases para pilotagem, para projeto, para construção e tudo mais, né? Dos aeromodelos, das aeronaves grandes também, dos aviões, né? Isso eu estou falando dos engenheiros aeronáuticos. E vai garantir ainda, essa aerodinâmica, ela vai garantir ainda que o voo seja seguro, controlado e recompensador. E o que é um voo recompensador para um aeromodelista? É o seu avião voar bem se ele for de voo livre. Você está com o avião na mão se ele for de control. E você está com o peso do avião no stick do rádio quando você está com o rádio controlado. Então, aí, quando você tem essas condições, esse é um voo recompensador, que você sabe que você dá o comando, ele vai fazer exatamente aquilo que você quer, e não aquilo que o aeromodelo quer. E aí, ele quebra. Tem que fazer aquilo que você quer, tá? Então, vamos conhecer agora as 4 principais forças envolvidas no voo de uma aeronave. No voo de um aeromodelo, 4 forças principais estão em jogo, e elas trabalham juntas para permitir o voo controlado. Você já sabe quais são, então eu vou falar agora em detalhe uma por uma. A sustentação, o peso, o empuxo e o arrasto. Vamos ver o que é isso? Vamos entender o que é isso? Olha só. Vamos começar pela parte mais importante, que é aquela que faz realmente o avião se sustentar no ar, que é a sustentação. A primeira força é a sustentação. A sustentação, então, é a força que atua de baixo para cima, oposta ao peso da aeronave. Então, você tem a aeronave voando aqui, ela tem um peso e tem uma força que está levantando a aeronave e mantendo-a em voo, o aeromodelo, naturalmente. Então, resumindo, ou, aliás, repetindo, a sustentação é a força que atua de baixo para cima, oposta ao peso da aeronave. E ela é gerada principalmente por quem? Principalmente, mas não só por ela, tá? Não só essa parte do avião é responsável pela sustentação, mas a sustentação é gerada principalmente pelas asas do aeromodelo. Mas não são só as asas que dão sustentação aeromodelo. Guarde isso. As asas, elas possuem um formato aerodinâmico que permite, então, que o ar flua mais rápido sobre a parte de cima e bem mais devagar por baixo. Esse diferencial de velocidade cria uma pressão menor na parte de cima da asa e uma pressão maior na parte de baixo. Na verdade, ela cria uma pressão menor na parte de cima em relação à pressão que está embaixo da asa, ok? Isso resulta numa força para cima, que sustenta a aeronave no ar. Perfeito? Então, a asa faz isso. Depois nós vamos ver uns slides aí que eu vou mostrar para vocês essas coisas em detalhe, tá? Peso. O peso é a força que puxa o aeromodelo para baixo. É o peso do aeromodelo em direção ao centro da Terra. E, é claro, ela é resultante da ação da gravidade sobre toda aquela massa da sua aeronave, do seu aeromodelo. E todos os componentes que o compõem, claro. E a sustentação, ela precisa ser igual ou maior que o peso para que a aeronave se mantenha voando reto, tá? Para subir, a sustentação tem que ser maior, tá? Para descer, você pode diminuir a sustentação, a aeronave desce. Não precisa botar o nariz embaixo. É um grande erro dos aeromodelistas. Ah, vou descer, pica. Não, tira o motor. Tirou o motor, reduziu a velocidade, reduziu a força de sustentação, o aeromodelo desce. Tranquilo, não tem nenhum problema. Mas tem cara que pica e tal, isso força toda a estrutura do aeromodelo. A não ser que você esteja com um aeromodelo apropriado para alta acrobacia ou para acrobacia. Do contrário, está forçando a estrutura. Se você conhece bem seu aeromodelo, se você conhece a aerodinâmica, se você sabe como você construiu, mesmo um aeromodelo normal, você pode construir que suporte essas forças. Caso contrário, você vai construir uma porcaria que vai quebrar na primeira vez que você cometeu um erro. Muito bom. Então, só relembrando, sustentação tem que ser igual ou maior que o peso da aeronave para que ela permaneça em voo nivelado, em voo reto, ok? Então, um avião de verdade, se você já voa, você sabe, ele sobe, depois ele nivela e ele faz o voo todo reto.
Depois ele desce, mas em nenhum momento da descida ele pica, viu? Ele só tira o motor, tá? Só para você saber. Muito bom. E falando em motor, vamos falar do empuxo. O empuxo é a força que empurra o aeromodelo para frente. Então, vamos supor que isso aqui seja o aeromodelo, tem uma força que vai puxar ou empurrar o aeromodelo para frente, tanto faz. O resultado é que interessa, ele está indo para frente, tá ok? E ele é gerado, né, esse empuxo, pelo motor ou propulsor. Motor ou propulsor? Dá na mesma, né? O propulsor, a jato, é um motor também. Então, é gerado esse empuxo pelo motor ou propulsor e é necessário para superar o quê? A próxima força que nós vamos ver daqui a pouco, que é o arrasto, tá? Para superar o arrasto. E permitir, então, que a aeronave, o aeromodelo, ele avance no ar. O empuxo, geralmente, né, todo mundo sabe disso, até no carro é assim, é controlado pelo acelerador e é fundamental para iniciar o movimento e manter a velocidade da aeronave. Ou seja, sem empuxo, não tem voo, não tem movimento, a aeronave não atravessa o ar. Seja ela um avião de verdade, seja ela um aeromodelo. E nós falamos que o empuxo é aquela força que é necessária, né, para superar o arrasto. E o que é arrasto? Arrasto é a força que age na direção oposta ao movimento da aeronave. Então, se a aeronave está voando nessa direção, tem uma força aqui, ó, empurrando ela para trás e o motor está fazendo ela vencer, tá ok? Então, isso é arrasto. É a força que age na direção oposta ao movimento da aeronave, do aeromodelo, e esse arrasto é causado por quem? Pela resistência do ar contra a superfície da aeronave. E é influenciado, tudo isso é influenciado, o arrasto basicamente é influenciado pela aerodinâmica, pelo formato aerodinâmico do avião, tá? Então, olha só, principalmente a aerodinâmica influencia isso, mas olha só, o arrasto é causado pela resistência do ar contra a superfície do aeromodelo e velocidade da aeronave. Então, veja bem, vamos juntar um pouquinho, vamos somar isso aqui. As coisas que seguram o avião, que é o arrasto. O formato aerodinâmico, o tamanho do avião, da aeronave ou do aeromodelo e a sua velocidade. O arrasto, ele tende a desacelerar a aeronave, né? Então, é importante que você tenha um empuxo do motor, do propulsor, suficiente para vencer esse arrasto e manter um voo suave e eficiente, tá? Senão o avião não vai voar. Se você não conseguir vencer isso, o avião não voa, não tem como voar, né? E o equilíbrio dessas quatro forças, né? Vamos lembrar quais são essas quatro forças? Olha aí, sustentação, peso, empuxo e arrasto é fundamental para o voo controlado tanto do aeromodelo como do avião de verdade. Tudo que eu falar aqui para o avião de verdade e tudo que eu falar aqui para o aeromodelo vale para os dois, tá? Veja como é importante saber essa parte de aerodinâmica, porque é o que se usa em aviação real e o que se usa na aviação do aeromodelo, tá? Então, o equilíbrio entre essas quatro forças é fundamental para que esse voo do avião do aeromodelo seja controlado direitinho. E o objetivo é manter um estado de equilíbrio entre todas essas forças, tá? Onde a sustentação seja igual ao peso e o empuxo seja igual ao arrasto, permitindo, então, que a aeronave se mantenha em altitude constante e movimento controlado. Então, a compreensão dessas forças é essencial para que um aeromodelista consiga entender e controlar o comportamento da sua aeronave em voo. E agora eu preparei aqui umas analogias. O que é analogia? Eu vou dar um exemplo para você entender o que está acontecendo em tudo isso que eu falei aí. Então vamos fazer uma analogia com sustentação, tá? Na sustentação, seria como se você for fazer analogia com papel. Você pega um papel, segura um pedaço de papel assim. Eu vou pegar aqui um caderno que tem uma folha, tá? Para dar esse exemplo. Tá? Então eu pego aqui esse papel, ó, um pedaço de papel, e eu vou soprar. Ó, vou soprar embaixo dela.
Parei de soprar, ela desce, tá? Então, isso aqui é sustentação. Soprou, ela fica lá. Parou de soprar, ela desce. Ou seja, tendo sustentação, o avião sobe. Não tendo sustentação, ele deixa. Ele desce. Então, o papel, ele se eleva devido à diferença de pressão entre a superfície de cima e de baixo. Se eu estou soprando embaixo, eu estou aumentando a pressão aqui em relação à de cima, tá? Por quê? A pressão atmosférica está em cima do papel e eu estou soprando, ou seja, estou colocando ar a mais do que a pressão atmosférica embaixo do papel. Então, o papel sobe. A asa é exatamente assim. Tá? Então, essa é uma semelhança, uma analogia do papel suspenso com um sopro embaixo, com a sustentação das asas de um avião ou de um aeromodelo. Mas eu vou mostrar isso aqui para você, tá? Direitinho, num desenho daqui a pouquinho, tá? Então, veja bem, outra coisa que é interessante, que você pode usar como analogia, é empurrando a mão para cima. Então, pede para alguém botar a mão suavemente sobre seu braço, assim, e empurrá-lo para cima, tá ok? Aí, sob, aqui, desculpa, falei sob e botei em cima. Sob seu braço e empurrar sua mão para cima. Então, isso aqui é um efeito de sustentação, tá ok? O simples fato de você pegar esse caderno aqui e levantar ele, eu estou dando sustentação. Perfeito? Então, isso é uma analogia, uma figura aí que a gente podia usar para explicar para você como funciona uma asa. Tem uma força embaixo da asa empurrando ela para cima. E essa força é uma pressão maior na parte de baixo do que na parte de cima. Muito bom. Então, como eu disse, essa era a parte 1, né? Tem a parte 2, que não vai ser hoje, mas eu acho que foi bastante coisa assim que a gente observou. Eu mostrei aqui, vou mostrar agora mais alguma coisa aqui, que a aerodinâmica, ela funciona, ela faz toda a diferença. Eu coloquei lá atrás agora a cortina para ter um fundo melhor, para você enxergar a asa, para você enxergar essa fuselagem enorme aqui, que é a fuselagem do Sukhoi, né? Como você está vendo aqui. E coloquei em cima da mesa a fuselagem de um ugly stick. Aí, é um stiquinho isso aqui. Eu chamo de stiquinho, por quê? Porque ele é para motor 19 a 25. Então, uma fuselagem pequena. Essa é a asa dele. Isso aqui está sendo construído nesse momento por mim e se transformou em aulas desse curso que eu tenho, né? Que é o curso Como Construir do Zero Seu Primeiro Aeromodelo. Lá dentro você tem 3 formas de construir um modelo. Tem DEPROM de rádio, tem assim de balsa de rádio, e tem o básico do básico do básico, que é um DEPROMzinho, que é um para você jogar com a mão. Tá certo? Então, basicamente, no curso a gente tem isso. E esse aqui é um deles. Esse aqui é o de balsa. Era o modelo de balsa, o Ugly Stick, como vocês estão vendo aqui. Só que vocês podem notar que eu fiz modificações. Quem conhece o Ugly Stick sabe que o leme não é assim. Sabe que essa parte aqui, móvel do profundor, não é reta. Tá? Tem um monte de diferenças. A mesma coisa aqui na asa. Ó. Olha o aileron da asa aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele é reto. Ó. Ele não é cheio de curvinha e tal. Por que eu não fiz exatamente como a planta aqui está mandando? Porque eu conheço a aerodinâmica. Por que o camarada fez desse jeito diferente aí, todo cheio de curvinhas, o profundor, o leme redondo e não sei o quê? Para chamar atenção para vender o kit do aeromodelo. Agora, aerodinamicamente, esse daqui é melhor que o original. Porque eu fiz modificações nele. Vou fazer mais? Bem possível. Pode ser que eu faça, olha, a frente dele é reta, originalmente, como você está vendo aqui. Mas pode ser que essa frente aqui eu faça uma frente de avião aqui, realmente. Uma frente do aeromodelo, né? Não preciso deixar reta desse jeito, posso mudar. Pode ser que eu venha fazer, não sei. Por enquanto eu estou preocupado mais em terminar ele para voar, porque eu estou doido para voar esse aeromodelo aqui, que é um aeromodelo que eu gosto muito de voar. Característica principal dele é um treinador. Por que ele é um treinador? Asa alta, a asa é aqui em cima, tá? Então você vê aí o encaixe da asa, ó, é aqui, ó, tá? É essa asa aqui. Agora, essa asa aqui, ela, nesse momento, ela está aqui, eu não estou mexendo nela porque ela está desmontada.
ela abre em 2 pedaços. Eu estou para fazer justamente a conexão delas, a colagem delas. E ela vai usar 2 servos. Um servo aqui e outro servo aqui, para mexer o aileron. Não vai ter aquele comando central com um servo só, não. São 2 microservos, um em cada lado da asa, né? Ou um na asa esquerda, outro na asa direita, para fazer os comandos. E aí o aileron é reto, não é cheio de curvinha, porque aquele monte de curvinha causa uma coisa que se chama turbulência, que eu não quero. Eu quero que ele voe devagar, mas não soltando uma turbulência muito grande para trás. Para ele, quanto mais devagar ele voar, para mim é melhor, porque eu gosto muito de fazer manobra muito baixo, tá? Muito baixo significa, se eu tiver com a mecânica correta aqui, com o motor correto, como eu tenho no meu Piper ali, eu tinha, hoje está elétrico, né? Mas eu tinha ali um 26 4 tempos, que está aqui no meu biplano, que o meu looping com aquele motor, com esse elétrico eu não sei porque eu não voei depois da quebra ainda. Já restaurei ele inteiro, está com o motor elétrico agora. Mas quando ele tinha o outro motor, né, ele quebrou com o elétrico mesmo, não quebrou com o outro não. Mas quando ele tinha o outro motor, antes de ser elétrico, eu começava o looping a meio metro de altura do chão. E saía do looping a meio metro do chão, para você ter uma ideia. Esse era o modelo aqui, eu fazia miséria com ele também, né? Do osso assim a centímetros. Eu disse centímetros, é isso mesmo que você escutou, centímetros do chão. Tá? Eu tinha um stick maior que esse aqui, que era com motor 61 Vebra Speed, que eu raspava o leme no chão, no dorso. Então, tudo isso por quê? Porque era um modelo também igual esse. Eu fiz igual esse, o grande. Eu não fiz como vem de fábrica, tudo cheio de curvinhas e não sei o quê. Não. Eu fiz ele com um leme, olha. Até o leme é diferente. Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo? É um leme diferente. Então, é um aeromodelo apropriado para treino, mas ele tem melhorias aerodinâmicas que eu, como conheço aerodinâmica, fiz. Vamos comparar agora essa fuselagem, olha só, com aquela fuselagem. Vamos pôr assim para você enxergar, tá vendo? Olha, essa fuselagem, vou pôr aqui no branco, olha como ela é diferente, ó. Tá quadrada e tal, é totalmente diferente daquela ali. Olha lá. Aquela é uma fuselagem, inclusive, arredondada na frente, ó. Muito diferente, né? Esse avião, originalmente, o avião de verdade, ele usa um motor radial. Então, ele tem um Collin radial lá na frente, ok? E ele tem todo um design para alta acrobacia. Ele foi campeão mundial de acrobacia, o avião de verdade. O aeromodelo voa muito bem também. Mas esse aeromodelo que tem uma característica, né? Agora eu vou comentar sobre isso com você. Ele tem uma característica ruim, esse aeromodelo, tá? É da Carl Goldberg. Esse meu não tem, mas o original tem. Qual é a característica original dele? Você vinha para pouso com ele e você não podia reduzir muito a velocidade para o pouso. Então, eu vi várias vezes, o camarada fez um voo maravilhoso, fez acrobacia, fez de tudo, e na hora do pouso quebrou o avião na cabeceira. Como assim quebrou na cabeceira, Dael? Quebrou na cabeceira. Ele reduziu tanto para o pouso, ele estava tão com o avião na mão, que ele esqueceu que isso é um avião de alta acrobacia de velocidade. Ele reduziu a velocidade para o pouso abaixo do limite de sustentação. E quando isso acontece, a sustentação descola, geralmente descola de uma asa, porque o motor está funcionando e está fazendo o torque para o outro lado. Se o motor vira, olhando o avião como quem está sentado, o aeromodelo, como se está sentado dentro dele, a hélice está virando para a sua direita, tá ok? O torque gerado pelo motor virando a hélice para a direita é para a esquerda. É o contrário, é assim, ó, tá? Então, se a hélice vira para cá, o torque é para cá. Aí o que acontece? Se ele vem muito devagar, o motor em marcha lenta, gerando torque, e a sustentação cai muito, a primeira asa que vai perder mais sustentação, porque está sofrendo torque, é a asa da esquerda. Então, o que vai acontecer? Ele vai cair a asa da esquerda e vem para o chão. Um stall normal, ele faz assim, você controlando ele desce com as duas asas. Mas um stall nessa situação,
É diferente. Porque você não está fazendo um stall, você está entrando em stall. Quando você faz um stall, você controla o stall, tá? Então, eu consigo vir com esse avião, fazer isso aqui, estolar, deixar ele descer, ganhar velocidade e sair voando. Mas se eu estou voando e eu estolo a asa esquerda, é chão, né? Você está aí a 1 metro, 2 do chão e ele estola. O que você faz, cara? Você não faz mais nada. Não dá tempo de acelerar, ganhar velocidade, recuperar, nada disso. É chão. E eu vi acontecer isso um monte de vezes com esse aeromodelo aqui. Não com o meu, né? Mas com o Sukhoi. Olha a asa dele lá. Eu chamei a atenção para o design da asa. Tá vendo? Não é igual essa daqui. É diferente. Então, tudo é diferente ali. Então, eu que conheço um pouco de aerodinâmica, eu fiz pequenas modificações na asa. Fiz pequenas modificações no leme e no profundor, tá? Aqui foi dimensão, lá foi washout. Você não sabe o que é washout? Não dá para eu te explicar isso aqui agora, mas um dia, uma hora eu explico. Mas, assim, resumidamente, significa que o ângulo de incidência da ponta da asa é diferente do ângulo de incidência da raiz da asa. Tá vendo? Eu falei que não dá para explicar aqui agora, tá? Mas é basicamente isso que acontece. Então, o que acontece? Eu consigo vir com ele para pouso mais devagar sem estolar. O que faz o avião acabar? Como é que você reduz a velocidade do avião? Você está em marcha lenta já e ele está vindo, você tirou o motor, ele vem descendo e ganhando velocidade. Para reduzir, você tem que pôr o nariz um pouquinho em cima. Aí você reduz a velocidade. Quando você reduz a velocidade e faz isso errado, ele cai de asa, estola de asa e vem para o chão, tá? Quando você tem ângulos de incidência daqui diferentes de lá, quando eu estou com ângulo de incidência muito alto aqui, lá não está ainda. E se lá não está ainda, não está descolando a camada de ar de baixo, de cima, e perdendo a sustentação. Então, ela pode até perder a sustentação, mas vai perder por igual, tá? Porque eu estou controlando tudo isso por um aspecto construtivo, que eu usei aerodinâmica e fiz aqui, ó, na ponta da asa, tá? Além disso, aquele Sukhoi está sem realmente a ponta da asa. Eu vou mostrar para vocês agora a ponta da asa dele. Tá aqui, ó. Você vai falar, nossa, mas isso é ponta de asa, Dail? Olha só. Vou até limpar aqui, porque está meio empoeirado, né? Eu vou ter que colocar lá. Eu nem deixo nele, porque isso aqui atrapalha, mas eu coloco para voar. Tá vendo? Olha só, isso aqui é a ponta da asa daquilo lá. Normalmente, as pontas da asa são assim, ó, como você está vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha, ela tem um triângulo assim, aqui os sustentadores dela e tal. Mas essa daqui é diferente. Essa daqui é uma ponta da asa, uma ponta de asa, em que você tem a asa assim, ela entra aqui, ó, ela fica assim, ó, na vertical. Então, lá ela vai ficar deitada assim, ó. Você tá vendo que ela é assim, a asa entra aqui, ó. Por exemplo, vamos pôr, é que tá em azul, melhor deixar o lado vermelho. Esse aqui é o lado externo, tá? Então a asa vem aqui, vem reto aqui, ó, e fica esse negócio para cima e para baixo da asa. Que coisa feia, né? Então, só que essa coisa feia aqui, junto com o washout, permite que o meu avião voe mais devagar, inclusive em manobras e inclusive no pouso. Que eu quero pousar devagar. Eu acho uma delícia vir para pouso com o avião na mão e devagar. E eu fiz essa estrutura, que é uma ponta de asa que nos jatos ela existe. E ela se chama winglet. Só que no jato, como é um avião de alta velocidade, não é assim, né? Ela é assim, ela é inclinada como complemento da asa, tá? E ela afina. Aqui não, isso aqui pega a ponta da asa e mais um pouco para trás e para frente, ó, para trás e para frente. Ponta da asa tá vendo? Daqui aqui onde eu estou com os dedos, ó, essa é a ponta da asa. Lá. Então, que é a última nervura. Agora, a terminação da ponta da asa é tudo isso aqui. E para que eu faço isso? Porque aí, com isso daqui, eu impeço que o ar que passa embaixo da asa, ele escape e turbilhone e venha aqui para cima. Por quê? O que faz o avião voar? A pressão maior embaixo do que em cima. Então, aqui em cima vai ter menos ar passando
do que aqui embaixo. Aqui vai ter mais ar. Se tem mais ar, a tendência é que ele escape pela ponta. Se não tiver isso aqui, ele pode escapar pela ponta. Com isso aqui, eu vou reter uma camada em cima e embaixo aqui, ó. Porque a nervura, ela é fininha aqui, né? Ela não vai ser aqui em cima e nem aqui embaixo. Olha lá a ponta da asa lá, ó. Ela é dessa finura. Isso aqui veda toda essa espessura. Então, tem uma camada de ar aqui, uma camada de ar aqui, e ela não vai virar para cá, ou seja, escapar debaixo da asa e vir para cima. Porque se ela escapar debaixo da asa e vir para cima, turbilhonando assim, ó, sai daqui e vem para cá, o que acontece? A pressão de baixo fica igual a de cima, a asa cai, porque acaba a sustentação. O que dá a sustentação é a pressão maior aqui do que aqui. Aqui tem menos ar, aqui tem mais ar. Se ela escapar daqui e for para cima, fica ar aqui, na igual proporção, o avião não voa. Tá? A asa vai cair. Então, eu consegui, através do uso da aerodinâmica, tá, controlar o fluxo de ar nas pontas das asas do jeito que eu quero, que me interessa durante o meu voo com o aeromodelo. Eu espero que isso tenha mostrado para você a importância de se conhecer a aerodinâmica. Onde que eu aprendi isso? Estudando aerodinâmica. Onde mais você aprendeu isso? Vendo aviões de verdade que têm essas estruturas. Não são exatamente iguais essa daqui. Claro, essa daqui eu fiz para o meu aeromodelo, do jeito que eu queria, para maximizar mas ao máximo do máximo a sustentação de ponta de asa, porque eu percebi, assistindo outros aeromodelistas, que o grande problema desse avião era a velocidade de stall, que era relativamente alta, e o que caía era a ponta de asa. E quando a ponta de asa cai, é parafuso e chão, não dá nem meio parafuso, né? É chão. Está 1 metro, 2 metros do chão vindo para pouso, acabou. Caiu no chão com velocidade de pouso, quebrou. Né? E cai e entra de asa no chão. Né? Não tem jeito. Então, observando isso, eu fiquei pensando um bom tempo, como eu vou resolver? Porque eu quero ter um Sukhoi. Eu não tinha ainda. Eu quero ter um Sukhoi. Como é que eu vou resolver para voar do jeito que eu gosto de voar? Mas sem perder a característica aerodinâmica dele de ser de alta acrobacia. E agora? Então, eu tive que aplicar técnicas de aerodinâmica para chegar ao aeromodelo no ponto que eu queria que o aeromodelo ficasse, como eu fiz com esse aqui de uma outra maneira, tá? A mesma coisa. Eu tenho aqui um avião, um ugly stick muito mais aerodinâmico que os ugly sticks normais, tá? Que vai voar super bem, porque eu conheço, eu já tive esse aeromodelo, eu estou construindo ele do pedaço de madeira base, ou seja, o kit é meu, eu construí esse kit, a planta é minha, tá? E eu sei exatamente como ele vai voar. Porque eu fiz as modificações que eu quero. Daí você pôs o washout nesse aeromodelo aí também? Cara, ele tem o washout também. Eu pus bem pouquinho. Só não coloquei o fechamento de ponta de asa aqui, igual esse aqui, porque esse aqui já tem um perfil diferente. Vocês viram o perfil que eu mostrei no início da aula, né? O perfil biconvexo, ou seja, igual dos dois lados. Então, esse perfil aqui já é diferente. Ele é mais alto aqui em cima e mais reto aqui embaixo. Então, isso propicia também, pelo perfil ser diferente, porque eu conheço a aerodinâmica, propicia que o avião voe mais devagar. Tá? Então, olha quanta coisa envolvida em conhecer um pouquinho de aerodinâmica. Você consegue mudar muita coisa, melhorar muita coisa. Tá? Essa fuselagem, ela não é feita para penetrar tão bem quanto aquela fuselagem, que é arredondadinha. Essa aqui é quadrada e pode ser reta assim mesmo, tá? Porque ela é feita para voar devagar. Porque a asa é feita para voar devagar. Porque o profundor é feito para voar devagar. Porque eu não vou botar um motor superdimensionado aqui, só o suficiente para a hora que eu precisar dele. E tudo isso é calculado. Mas não é calculado nas contas, é conhecimento, tá? Pode ser nas contas também, mas é conhecimento que a gente adquire conhecendo a aerodinâmica, tá ok? Então, pessoal, agora chegamos àquele momento em que eu vou colocar para vocês aí o link, né? Tá aí o link para você que está assistindo ao vivo
E para você que está assistindo gravado, o link está na descrição do vídeo, desse vídeo que vai ficar gravado lá. Mas só quem está inscrito é que tem acesso, tá ok? Então, por favor, faça o seguinte, cara. Dê o seu like aí, que é uma aula secreta, mas é pelo YouTube. Você pode dar seu like se você quiser, você pode recomendar o canal para os seus amigos também. E você pode responder essa pesquisa para ajudar na minha próxima live também. Mas seja sincero, foi bom, não foi bom, foi chato, encheu o saco. Tem que ser sincero, tá? Sugira assuntos para lives para que a gente possa realmente continuar fazendo essa aula secreta, tá ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, se cuidem e vamos ver, se Deus quiser, qual vai ser a nossa próxima aula secreta e como ela vai ser daqui para frente. Talvez eu mude algumas coisas, tá ok, pessoal? Então, uma boa noite, fique com Deus e até a próxima, provavelmente terça à noite, 8h30. Se eu mudar o dia, o horário, eu aviso. Tchau, tchau.